Gente, então hoje nós vamos meditar um pouco na nossa união com Cristo. Quem chegou aqui mais cedo viu que estava aqui na frente, casamento místico. Vocês vão entender logo, tá? Então, a gente está vendo aqui uma imagem de uma família. Eu acho que eu vou ficar mais ali para poder olhar também. Isso, acho que assim tá bom. Como é que tá aí, Alex? Tá legal? Então tá bom. Então, vamos lá. O que a gente tem aqui? A gente tem uma imagem de uma família. Isso é uma coisa que eu gosto muito de pensar. Eu gosto de pensar porque a gente valoriza tanto a ligação entre pais e filhos, principalmente entre a mãe e o filho, né? Que tem uma ligação tão grande. Nossa cultura, a gente coloca essa ligação da mãe com o filho acima de tudo, acima de qualquer coisa. Mas a gente diz que os filhos têm ligação com seu pai, têm um vínculo sanguíneo. Só que a Bíblia diz que o vínculo que o marido tem com a esposa é um vínculo de carne. Eles se tornam uma só carne. Isso é interessante para a gente pensar um pouquinho. Qual que é a conexão mais forte, então? É da mãe com o filho? Porque se a gente parar para pensar, o filho, quando tiver idade, ele vai sair de casa. Ele vai seguir a vida dele. Ele pode ir embora, pode ir para outro país até, né, Jessé? E ele vai se juntar a outra pessoa. Mas agora, a união entre o casal, que é de carne, essa união ela é para sempre. Essa união não pode ser diluída, não pode ser dissolvida. Então nós temos essas duas conexões. A conexão da mãe com o filho ela é forte, eu entendo. Vem um bebezinho, uma criancinha, uma pessoinha, um ser humaninho, né? Vem lá de dentro da esposa, de dentro da mãe. É claro que isso cria um vínculo muito forte, mas o vínculo entre o marido e a esposa é um vínculo muito mais forte. Só que existe um vínculo mais forte ainda do que o vínculo que o marido tem com a esposa. É o vínculo que nós temos com Cristo. É por isso que eu quis chamar esse nosso estudo de casamento místico. A gente aproveitando alguns termos que são usados na teologia. Mas, se a gente diz que o vínculo do filho com sua mãe é de sangue, o vínculo do marido com a esposa é de carne, o nosso vínculo com Cristo é espiritual. E esse vínculo é muito mais forte do que qualquer outro vínculo que nós tenhamos. Para começar, vamos abrir a Bíblia, vamos ler lá em Efésios 5, 31, 32. Diz assim a palavra do Senhor: Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Bem, vamos orar? Pai Santo, nós te louvamos e te bendizemos, porque o Senhor se uniu a nós de uma maneira tão profunda. Te louvamos por essa verdade maravilhosa, da qual nós já começamos a falar. Pedimos que o Senhor nos abençoe neste estudo e que possa haver crescimento para cada um de nós aqui, e que possamos alcançar edificação em Cristo, que possamos valorizar mais a nossa união a Cristo, que possamos crescer em Ti e amar mais o Senhor Jesus nisto. Em nome de Jesus, amém. Bom, então, nosso estudo, a ideia
é a gente se basear na Confissão de Fé de Westminster, capítulo 26, mais especificamente na seção 1. Nós vamos fazer, como o nosso evento aqui, o nome dele é Café Teológico, e a gente está tratando da Confissão de Fé, eu optei por a gente fazer um esquema de estudos bíblicos mesmo. Vamos fazer um estudo bíblico. Então, fique com sua Bíblia na mão. Nós vamos ler vários textos, tá? Nós vamos discutir vários textos. E depois nós vamos entender sobre este casamento místico que nós temos com Jesus. A Confissão de Fé de Westminster, no capítulo 26, seção 1, diz o seguinte: todos os santos que pelo seu Espírito e pela fé estão unidos a Jesus Cristo, seu cabeça, tem com ele comunhão nas suas graças, nos seus sofrimentos, na sua morte, na sua ressurreição e na sua glória. E estando unidos uns aos outros no amor, participam dos mesmos dons e graças e estão obrigados ao cumprimento dos deveres públicos e particulares que contribuem para o seu mútuo proveito, tanto no homem interior como no exterior. Então nós vamos destrinchar tudo isso que a Confissão de Fé está nos dizendo. Eu dividi em 3 partes o nosso estudo, e a primeira parte do estudo é que a gente vai entender um pouco do que se trata esse casamento místico, essa união. Não se preocupe com a palavra místico, nós vamos entender logo mais a que ela se refere. Então, a primeira coisa que esse casamento místico significa é que Cristo está no crente. Então, vou pedir para alguém abrir a palavra de Deus em 2 Coríntios 13, 5 e ler para a gente. E outras pessoas já podem preparar os outros textos que estão aqui. Não, não é esse não. 2 Coríntios 13, 5. Segunda carta de Paulo aos Coríntios 13, 5. Pois é, então Paulo está dizendo aí que Cristo está no crente. Cristo está no crente. É interessante aí, essa preposição, no, está no crente, está dentro dele. Guardem isso, a gente vai discutir um pouco mais para frente. A segunda coisa que esse casamento místico se refere é que o crente está em Cristo. Romanos 8:1, alguém pode ler? Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Então, aqueles que não têm a condenação, aqueles que são salvos, eles estão em Cristo. É contraditório? Pois é, pode parecer. Mas o nosso Senhor Jesus disse isso. João 15, 4. Alguém leia, por favor. Tá bom já. Olha só o que Jesus disse. Eu permaneço em vocês e vocês permanecem em mim. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vós. Se você achou isso contraditório, o próprio Senhor ensinou isso. Como que os dois estão um no outro? Bom, aí você pode entender um pouquinho por que nós chamamos de místico. Místico significa mistério. É uma coisa que não está desvendada, é um mistério. Você pode até ver que a origem da palavra é a mesma. Por isso que os teólogos usam esse termo místico, a união mística do crente com Cristo, porque é uma união misteriosa. A gente não pode entendê-la perfeitamente, mas nós podemos estudar o que a palavra de Deus fala sobre elas. Então aqui a gente já tem um vislumbre, o primeiro vislumbre do que significa esse casamento místico. Bom, por que esse casamento é muito mais forte do que o casamento que um homem tem com uma mulher? Porque, querendo ou não, apesar dos dois se tornarem uma só carne, o marido não está na esposa. E a esposa não está no marido. Mas Cristo está no crente. E o crente está em Cristo. Assim nós podemos entender um pouquinho mais de como essa união do crente com Cristo é profunda.
Do que se trata esse casamento místico? Ele se trata de vida para o crente. É vida para o crente. João 6, 53 a 58. Pedir para alguém achar aí e ler para a gente. Amém. Então aqui nós temos um texto muito rico para a gente entender isso. Só antes da gente continuar, como a gente está num esquema aqui de estudo bíblico, tá? Não é um sermão, não é uma palestra. Quem quiser participar, quiser fazer uma pergunta, quiser fazer uma colocação, fica à vontade, tá? Vamos continuar aqui. Então veja. Aqui fica muito claro que nós falamos sobre o crente estar em Cristo. Só que para a gente entender mais perfeitamente isso aqui, a gente precisa falar um pouquinho sobre a doutrina da ceia do Senhor, do sacramento da ceia. Vocês conhecem a doutrina da transubstanciação dos católicos? O que essa doutrina diz? Os católicos, eles entendem que quando a hóstia, né, o que é o pão para eles, ela é consagrada, ela se torna verdadeiramente corpo de Cristo. Fisicamente, aquilo se torna corpo de Cristo. Vocês estão entendendo? Eles entendem, eles ensinam isso. Que aquele elemento, ele se transubstancia em um outro. A substância dele se torna outro. Se torna o corpo de Cristo. Isso é uma heresia que nós rejeitamos como protestantes, como reformados. Só que o ponto que eu quero chamar a atenção é o seguinte: por causa dessa doutrina, os católicos ensinam que quando o crente lá, o fiel toma a hóstia, eles ensinam que Cristo está ali dentro deles fisicamente naquele momento. Então, por alguns instantes, enquanto aquele elemento ele não é digerido, Cristo está dentro dele, fisicamente. Porque aquele elemento ali é verdadeiramente Cristo. Isso é muito interessante para a gente entender o que Jesus está dizendo aqui. Porque, apesar de nós rejeitarmos a doutrina da transubstanciação, nós, reformados, teologia reformada, nós entendemos que a presença de Cristo na ceia, ela é real, ela é verdadeira, só que ela é espiritual. Essa presença, ela é espiritual. Então, aquele elemento, ele não se torna o corpo de Cristo. O pão não se torna o corpo de Cristo, mas a presença de Cristo na ceia é tão real quanto se fosse um elemento físico. Não é porque é espiritual que é menos real. Então, quando nós tomamos o pão, quando nós estamos participando da ceia, nós estamos tomando de Cristo. Vamos ler de novo o que Jesus está dizendo aqui? João 6,53. Em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Cristo estando em nós, quando nós participamos da ceia, quando nós nos tornamos também filhos dele, porque pelo Espírito Santo ele está dentro de nós.
nós estamos recebendo vida. Cristo em nós é vida. Ah, mas você pode me perguntar, mas Caio, tem um monte de gente aí que anda na rua e essas pessoas não estão vivas? Não, não estão vivas. São walking dead. São zumbis, são pessoas mortas que estão perambulando por aí, porque elas não têm vida. Mas entenda, eu não estou falando de vida, dessa vida carnal que a gente tem aqui, essa vida que vai passar, que vai acabar. Eu estou falando da vida verdadeira, a vida que só há em Jesus. É a vida que Jesus chamou de vida em abundância. É a vida que vem do alto, é a vida que vem do céu. É a vida que só o pão da vida pode trazer. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Então, o que nós temos ali na ceia é uma presença real de Cristo. Berkhoff vai nos dizer que Cristo, por meio do Espírito Santo, ele vai usar os elementos do pão e do vinho para nos comunicar a vida que há em Jesus, para nos comunicar os benefícios da salvação. A presença de Cristo na ceia, ela é tão real quanto se o elemento se transubstanciasse. Ela é muito real, mas é uma presença espiritual. E ele faz isso por meio do Espírito Santo e nos comunica vida. Então, o que eu gostaria que você aplicasse nesse pequeno trecho? Não despreze a ceia. Não despreze a ceia. Às vezes a gente pensa que a ceia é uma coisa, é só um ritual. Não, não é só um ritual. Você não pode pensar isso da ceia. Se você pensa que é isso, se você acha que você é reformado, é protestante, porque pensa isso, não, você está enganado, você está desconhecendo a nossa doutrina reformada, a nossa doutrina protestante. A ceia, ela é um momento especial. Cristo está ali presente verdadeiramente. E ali, quando participamos da ceia, Cristo nos comunica vida, Cristo nos comunica todos os benefícios de participarmos do seu corpo, os benefícios do seu sangue, isso por meio do Espírito Santo. Pois a minha carne é a verdadeira comida e o meu sangue é a verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta por mim viverá. Quem de mim se alimenta por mim viverá. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os vossos pais comeram, e contudo morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. A vida verdadeira, meus irmãos, é a vida eterna. É a vida que Cristo veio trazer. É a vida que não acaba. O Evangelho de João, ele intercala. É interessante a gente notar isso. Quando a gente está estudando, a gente viu isso uns semestres atrás em teologia bíblica. O Evangelho de João intercala vida eterna com simplesmente vida. É como se João estivesse dizendo que a vida verdadeira, a vida que é vida de fato, a única coisa que pode de fato ser chamada de vida é a vida eterna. É a vida eterna que Cristo dá. Então, uma pessoa que não está ligada a Cristo, ela não tem vida. Ela pode estar perambulando por aí, mas ela não tem a vida verdadeira. A vida em abundância, a vida que é eterna. Amém? Até aqui tudo bem? Então tá. Vamos continuar. De que mais se trata esse casamento místico? Ele é uma união ativa e recíproca. Pedi aí para alguém ler João 15, 4 e 5.
Então, nossa união com Cristo, ele começa dizendo, permanecer em mim e eu permanecerei em vós. Então, existe uma reciprocidade. Mas como que isso se dá? Então, nós vamos ver ali, é pelo Espírito Santo e pela fé. 1 Coríntios 12, 13, alguém pode ir abrindo Gálatas 2, 20 também. Veja, é pelo Espírito Santo que nós passamos a fazer parte do corpo de Cristo. E assim nós somos unidos a Cristo. Então, o Espírito Santo, quando ele está em nós, ele nos conecta a Cristo. A palavra também chama o Espírito Santo de Espírito de Cristo. O Espírito de Cristo, quando está em nós estamos conectados a Cristo. Começa a fazer sentido isso para vocês? Quando a gente diz que nós temos o Espírito Santo, o que isso significa? Aí você tem que lembrar de que Cristo está em nós. Por meio do Espírito Santo, Cristo está em nós, o verdadeiro Cristo. Aquele Cristo que veio ao mundo, que andou aqui na terra, que curou coxos, curou cegos, que ressuscitou Lázaro. Ele está em nós por meio do seu Espírito. Mas isso exige uma ação recíproca. E que ação recíproca é essa? Gálatas 2, 20. Vivo pela fé. Cristo vive em você, ou seja, você está conectado a Cristo por meio da fé. O Espírito Santo vem, habita em mim, e para eu estar conectado a Cristo, qual que é a resposta que eu dou? Qual que é a resposta que eu dou? Pode responder. A resposta que eu dou é aquilo ali, ó, a fé. Essa é a resposta. O Espírito Santo vem, ele nos concede a fé, porque a fé é dom de Deus. Lembre-se disso. A fé é dom de Deus, e ele vem, habita em nós, ele nos concede a fé, e por meio dessa fé nós nos conectamos a Cristo. Por isso que é uma ação dupla. Então, é Cristo em mim e eu em Cristo. Porque é o Espírito Santo dele em mim e eu respondendo a isso com fé. Esse é um instrumento. Quando nós estamos na ceia, aquele elemento, ele não significa nada se você não tiver fé. Ele continua sendo pão. Porque, apesar do Espírito Santo estar atuando, você precisa responder com fé. Porque é uma via de mão dupla. Agora, essa fé é sua? Não, essa fé quem te dá é o Espírito Santo também. Mas você precisa crer, você precisa ter fé. Se você não tiver fé, você não vai usufruir dos benefícios da ceia do Senhor. Se você não tiver fé, você não vai usufruir dos benefícios de fazer parte do corpo de Cristo. Você precisa de fé. Não é só o Espírito Santo habitando em você, mas é você respondendo a Deus com fé. Não sou eu, mas quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora eu vivo, vivo pela fé. Essa é a nossa responsabilidade, é disso que se trata a nossa união com Cristo, esse casamento místico. Bom, essa união com Cristo, ela é tão profunda, ela é tão extraordinária, ela é tão perfeita, que a palavra vai nos dizer que nós nos tornamos um só espírito com Cristo. 1 Coríntios 6,17. Alguém acha aí e leia para a gente. E outro já pode abrir em Romanos 8, 38 e 39. Aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele.
Daí você vê como é profunda essa ligação. Se você se torna uma só carne quando você se casa, quando você passa por esse casamento místico, você se torna um só espírito. Isso você não se torna no casamento. Em Cristo você se torna um só espírito. Essa união também ela é indissolúvel. Romanos 8, 38 e 39. Quem achou aí pode ler. Nada pode nos separar do amor de Deus. Os casamentos que não são místicos, o casamento que nós fazemos, que um homem faz com a mulher, esse casamento, ele não é para acabar, mas por causa do nosso pecado ele acaba. Porque nós temos às vezes coração duro, porque nós estamos num mundo quebrado, um mundo cheio de pecado, nós não cumprimos às vezes os votos que nós fazemos. Isso acontece. Mas a união que nós fazemos, esse casamento místico, ele é um casamento entre você e um Deus que é perfeito, um Deus que é santo e um Deus que jamais volta atrás quando ele faz uma promessa. O seu casamento místico com Cristo, ele é indissolúvel, ele jamais vai acabar. O crente, quando ele se casa com Cristo, nesse casamento místico, esse casamento jamais vai acabar. Porque a outra parte, ela jamais vai pedir um divórcio. Ele nunca vai pedir um divórcio, porque ele é perfeito. Ele prometeu que jamais o faria. Ele prometeu. Jesus nos prometeu que aquele que o Pai lhes der, ele de maneira nenhuma lançaria fora. E ele não lança fora. Esse casamento é indissolúvel, nada pode nos separar dele. Esse casamento que é feito com amor. Então ele jamais vai acabar. Bom, algumas coisas que a teologia sistemática, a teologia aborda, né? Algumas ressalvas que eu achei interessante trazer, que ajuda a gente a entender por que a gente chama de uma união mística. O que essa união não é? Ela não é uma união de essência. Então, quando você se torna um espírito com Cristo, a sua essência humana não se torna uma essência com Cristo. Você não se torna Cristo. Cristo não se torna você. Vocês continuam sendo entidades separadas. Não é de pessoa. Você é uma pessoa e Cristo é uma outra pessoa. Isso é importante a gente entender. Por quê? Porque a gente vai saber também por que é místico. Porque apesar de a nossa união com Cristo ser tão profunda, ser tão extraordinária, a Bíblia chegar a falar que nós nos tornamos um espírito com Ele, Ele continua sendo Ele continua sendo Deus e nós continuamos sendo homens. Ele continua sendo uma pessoa da Trindade e nós continuamos sendo suas criaturas. A união com Cristo também não é política. Não é como se fosse um rei e os seus súditos. E ela não é meramente moral. Isso quer dizer o seguinte, não é como se ele chegasse, te desse um tapinha nas costas e dissesse, estou com você, viu? Pode ir lá que eu estou contigo e não abro. Não é isso. É uma união muito profunda, é uma união espiritual, mas que nós ainda, cada um continua sendo a mesma coisa. Por que esse erro ele é perigoso da essência? Porque se você diz que você se torna a mesma pessoa com Cristo, ou se a sua essência se torna a mesma com a de Cristo, então isso quer dizer que você deixou de ser criatura e se tornou Deus. Aí a gente cai no erro do panteísmo. Entende? Se nós entendermos que eu me torno Deus, que essa doutrina, apesar de antiga, ser combatida, a gente ouve, às vezes, tem gente que chega a essa conclusão e começa a pregar isso. Nós não nos tornamos deuses. Há ainda
a separação entre a criatura e o seu Criador. Deus continua sendo Deus e nós continuamos sendo criaturas. Ela é federativa, no sentido de que é uma representação. Cristo está nos representando. O termo federativo é o termo que é usado também para falar do que Adão é para nós. Quando Adão pecou, todos nós pecamos, porque ele estava nos representando ali. E Cristo, quando pagou pelos nossos pecados, nós estávamos pagando os nossos pecados também, porque ele estava nos representando. Certo? Bom, a Bíblia ela nos traz algumas ilustrações sobre esse casamento místico. Vocês não estão falando nada, tá? Espero que vocês estejam compreendendo, entendendo tudo. Espero que vocês estejam sendo abençoados aqui com isso, tá? Com esse estudo. Bom, a Bíblia nos fala que Cristo usa a imagem da árvore e dos seus ramos para falar dessa ligação, dessa união. João 15:5, alguém pode ler para a gente? João 15:5. Acha o próximo para ele? Aí alguém lê João 15:5. Certo? Tá, a gente leu, já foi nesse texto aí umas 3 vezes hoje. Mas é uma das formas que a Bíblia usa, que o próprio Senhor Jesus usou para falar dessa união que nós temos com Ele. É como se fôssemos ramos da árvore. Certo? 1 Pedro 2, 4 a 6. Certo? Então, mais uma ilustração, só para conhecimento mesmo. Efésios 5, 31 e 32 é o texto que a gente leu no início. Então, eu vou pular ele, tá? Que a gente já falou bastante sobre essa ilustração do marido e da mulher. E, por último, corpo e membros. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Então, tudo isso são ilustrações bíblicas que a Bíblia usa para falar dessa união que nós temos com Cristo. E o que eu quero que vocês entendam disso? Que é uma união muito profunda. É uma união maravilhosa. E é nessa união que nós temos vida. É por meio dessa união que nós temos a vida em nós. Ela é muito importante por isso, porque se nós não estivermos unidos a Cristo, como nós lemos ali, quando Cristo fala do pão, de que Ele é o pão da vida, se nós não estivermos unidos a Ele, nós não teremos a vida verdadeira. Se nós não estivermos unidos a Cristo, comendo do pão e bebendo do seu sangue, nós não teremos a vida verdadeira. Vamos continuar. Quando você casa, você já deve ter ouvido o ditado, que você não casa só com seu cônjuge, seu marido, sua esposa, você casa com a família também, não é verdade? Com Cristo é a mesma coisa, você se casa com a família de Cristo também. Então, em torno de Cristo, em Cristo, todos os crentes,
todos aqueles que fazem parte do corpo de Cristo, eles estão unidos. Efésios 4, 15 e 16. Alguém lê para a gente. Tá, então, olha só. Todos nós estamos ligados a Cristo. Todos nós estamos ligados a nós mesmos. Se você, Raquel, você está ligado a Cristo, e eu também estou ligado a Cristo, então nós estamos ligados um ao outro, não é verdade? Assim é com todos os cristãos. Você está ligado, você que está em Cristo, você que está ligado à videira verdadeira, você que está ligado à cabeça, que é Cristo, do corpo, ele é a cabeça do corpo dele. Você que está ligado a esse marido, neste casamento místico, você está ligado a toda a família dele, você está ligado a todos os demais membros do corpo, você está ligado a todos os demais ramos da videira. Não dá para a gente dissociar isso. Não dá para a gente separar isso. Se você quer estar ligado a Cristo, você vai estar ligado à família dele também. É um pacote completo. Não tem como você separar. Não tem como você estar ligado a Cristo e não estar ligado à igreja. É por isso que a gente fala tanto dos desigrejados. As pessoas que querem viver uma vida cristã só assistindo cultos em casa, só lendo os seus livros ali, lendo a Bíblia, levando uma vida espiritual solitária. Bom, essas pessoas, se elas estão ligadas a Cristo, elas vão estar ligadas ao corpo de Cristo também. Se elas estão ligadas a Cristo, elas vão estar ligadas às outras pessoas que estão ligadas a Cristo. Uma pessoa que não deseja uma ligação com os demais membros de Cristo, essa pessoa talvez não esteja ligada a Cristo. Olha o que Robert Shaw foi um presbiteriano escocês, ele viveu ali em 1795 a 1863, ele escreveu esse livro aqui, que é uma exposição da Confissão de Fé de Westminster, é um livro muito importante na história da confissão, e ele disse o seguinte: como os santos amam o nosso Senhor Jesus Cristo em sinceridade, eles amam todos em quem podem perceber a imagem de Cristo. São assim unidos uns aos outros, têm comunhão entre si em seus dons e graças. O que Robert Shaw está nos dizendo aqui? Que se você ama Cristo, você vai amar as pessoas que estão ligadas a Cristo. Todos que estão ligados a Cristo carregam, em alguma medida, a imagem de Cristo. Quando você se depara com um crente, com um cristão, alguém que está ligado a Cristo e que carrega essa imagem de Cristo, não tem como você não amar essa pessoa. Se você ama Cristo verdadeiramente, você vai amar aqueles que estão ligados a Cristo, porque eles estão ligados, eles são Cristo também. Você só vai amar a cabeça ou você vai amar a pessoa por inteiro? Eu gosto muito da minha casa, usando a ilustração do edifício, eu gosto muito da minha... eu não gosto da minha casa, eu gosto só das fundações dela. Não tem como. E a mesma coisa com o casamento, como a gente disse, você casa com a família toda. Se você participa deste casamento místico, você vai levar o pacote completo. Você tem que levar a família junto também. E aqui, ó, é interessante que eu botei essa imagem porque olha o tamanho da família. Olha o tamanho do pacote que o cidadão ali está levando. Tem até um esquerdista ali, ó, bem ali. Pois é. Olha o tanto de mulher que tem. Mas, gente, não tem como a gente dissociar a nossa vida com Cristo da vida com a igreja. E isso, se a gente for levar isso às últimas consequências, a gente vai acabar pensando também na pessoa que
que vem para a igreja, que é membro da igreja, vem para os cultos nos domingos, mas não participa da vida da igreja. Não sabe nem o nome dos membros da igreja, dos irmãos que estão ali. A pessoa que senta do lado não sabe nem o nome dela. Que amor é esse que você está tendo pelo corpo de Cristo? Que amor é esse que essa pessoa está tendo pelo corpo de Cristo? Se a gente for levar as últimas consequências desse raciocínio de Robert Shaw, uma pessoa que, mesmo sendo membro da igreja, mesmo dizimando, mesmo orando todos os dias, cumprindo suas disciplinas espirituais, lendo a palavra de Deus, lendo muita teologia reformada, sabe tudo de teologia reformada, vê pregação do Augusto Nicodemos o tempo todo, sabe tudo da confissão de fé, mas não está ligado aos seus irmãos, bom, é muito questionável que essa pessoa, se ela realmente está ligada a Cristo. Isso é para nós pensarmos. Você leva um pacote completo. Por causa disso, dessa ligação com os nossos irmãos, Robert Shaw vai nos dizer que todo aquele que está ligado a Cristo, ele tem algumas obrigações. Bom, ser benéficos uns aos outros. Precisamos fazer o bem uns aos outros, ser benignos uns para com os outros. Não vamos ler esses textos todos, porque senão vai demorar muito. Mas está tudo aqui embasado na palavra de Deus. Precisamos ser benignos uns com os outros. Promover o benefício de toda a igreja, é o texto que nós lemos ali, que o propósito de tudo é edificação. Cada um exerce seus dons, cada um participa da vida da igreja, cada um está ligado a Cristo, está ali trabalhando no corpo de Cristo, visando o benefício da igreja, visando o bem da igreja, visando o bem de todos os irmãos, para que todos cresçam, para que todos sejam abençoados. Romanos 12:10, cheios de afeição, preferindo uns aos outros em honra. Eu gosto muito do irmão, mas ele para lá e eu para cá. Eu não tenho nada contra ele, mas não vou com a cara dele. Bom, isso não pode existir, porque aqueles que estão ligados a Cristo, eles são obrigados a viver cheios de afeição. São obrigados a preferir os outros, uns aos outros em honra. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo, é o que a palavra nos diz. Nós somos obrigados a isso, a levar as cargas, os pesos uns dos outros. Somos obrigados a alegrarmos com aqueles que se alegram e chorar com aqueles que estão chorando. Participar da vida do nosso irmão. Se ele foi abençoado, se ele recebeu uma bênção, teve filhos, casou, conseguiu um emprego melhor, precisamos nos alegrar com eles. A alegria dele é a nossa alegria também. Mas também no momento de dor, no momento de luto, nós precisamos chorar com eles. Oferecer súplicas fervorosas por todos os santos, orar uns pelos outros, precisamos orar uns pelos outros. Fazer o bem a todos, principalmente aos da família da fé. São essas obrigações que o Robert Shaw ele nos coloca, partindo desse princípio da nossa ligação com Cristo e de que todo o corpo trabalha para o seu benefício. Cada um com seu dom, cada um com a sua graça. Eu não tenho nenhum dom. Tem sim. Se você está ligado a Cristo, você tem dom. Se você tem o Espírito Santo em você, você tem dons. Às vezes a gente não quer exercer, a gente não quer cumprir. E às vezes nós temos dons e não queremos exercer esses dons. A gente foge, a gente está vivendo um tempo, irmãos, eu vou aproveitar aqui, não estava planejado isso, mas eu vou aproveitar para falar. A gente está vivendo um tempo que as pessoas fogem das responsabilidades na igreja. As pessoas sabem fazer, a pessoa sabe fazer, a pessoa tem um dom, a pessoa ela tem todas as qualidades, mas ela não quer se comprometer. Como isso é triste. Porque se Deus nos deu dons para trabalharmos em benefício uns dos outros, fazer o bem por todos nós, sermos benignos, promover a edificação da igreja, precisamos nos esforçar para isso. Bom,
Tá tudo bem aí? Terceira parte do nosso estudo. Bom, quem não casou ainda, talvez não esteja muito por dentro da legislação de casamento brasileira, mas pelo menos na época que eu casei era o seguinte: você tem 3 regimes de casamento. Você tem o regime de separação de bens. O que significa separação de bens? É que o que é meu, o que é seu é seu. O que é do marido, o que é da mulher é da mulher. Eu acho que isso nem é casamento. Mas, enfim, tem o regime de comunhão parcial de bens. O que o regime de comunhão parcial de bens diz? Que a partir do momento em que casou, tudo que for adquirido por um ou por outro é dos dois. Esse é o regime de comunhão parcial de bens. E tem o regime de comunhão total de bens. O comunhão total de bens é aquele em que, quando eles se casam, tudo que é do marido passa a ser da esposa, tudo que é da esposa passa a ser do marido, tudo é dos dois. E o casamento místico que nós temos com Cristo é um casamento de comunhão total de bens. Essa parte é o que eu queria encerrar o nosso estudo hoje, falando disso. Romanos 8,32 diz o seguinte: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Todas as coisas nós temos em Cristo. Ele foi posto acima de todo principado, potestade. Vocês se lembram quando Satanás levou Jesus ao alto e falou: se você me adorar prostrado, eu te dou todos os reinos da terra? Lembram-se disso, dessa tentação? Pois é, só que Cristo, ele não cedeu a essa tentação. Sabe por quê? Porque quando Cristo morreu, ressuscitou e subiu aos céus, todos os reinos da terra passaram a ser dele. Ele é o Rei dos Reis, ele é o Senhor da glória. Nada é de Satanás, tudo é de Cristo. E tudo que é de Cristo é nosso também. Tem 2 coisas que a gente precisa entender aqui nesse regime de comunhão total de bens. Quando você tem um regime de comunhão total de bens, não são só os bens que vocês compartilham, são as responsabilidades também. Então, se você comprou alguma coisa, se você adquiriu alguma coisa, quando você tem comunhão total de bens, aquilo é do cônjuge também. Mas, se você fez dívida, aquela dívida é do cônjuge também. Então, isso entra nas responsabilidades. Filipenses 3,10, vou pedir para alguém ler para a gente aí. Participação nos... Quando nós nos unimos a Cristo, os sofrimentos dele passam a ser nossos sofrimentos também. Romanos 6, mas assim, a morte de Cristo também é nossa. Quando Cristo morreu, nós morremos com ele. Vamos lá para Romanos 6,3 e a gente vai entender melhor isso. Alguém lê para a gente aí. Nós participamos do sofrimento de Cristo e da morte. Isso, em um primeiro sentido, é que quando Cristo sofreu e morreu, quando ele estava lá pregado na cruz, é como se nós estivéssemos lá. Nós estamos ligados a Cristo, nós estamos casados neste casamento místico com Cristo, no regime de comunhão total de bens. E aquele sofrimento pelo qual Cristo passou, a morte pela qual ele passou, aquilo também é nosso. Quando ele foi pregado na cruz, nós também estávamos ali pregados na cruz. Nós participamos disso, e por isso que a dívida do nosso pecado foi paga ali. Quando Deus olha para você, ele vê Cristo, aquele Cristo que foi crucificado e pagou pelos seus pecados. O sofrimento dele e a morte dele é sua.
Mas também o nosso sofrimento, ele é de Cristo. E eu coloquei isso aí porque é no sentido de que você passando por sofrimentos, esse sofrimento também é sofrimento do corpo de Cristo. E você está sujeito a sofrimentos e morte, porque Cristo também passou por isso. Mateus 10, 24 e 25. E outra pessoa abre aí também, Mateus 5, 11. Bom, Jesus está nos dizendo aqui, se eu sofri, se eu fui perseguido, se eu fui humilhado, vocês também serão. Mateus 5, 11. Leia aí para a gente alguém. Por estarmos sujeitos a Cristo, nós estamos sujeitos a sofrimento. Nós estamos sujeitos à perseguição. Nós estamos sujeitos a sermos humilhados. E isso acontece. A fé cristã, os cristãos, têm sido atacados constantemente ao longo dos últimos anos, das últimas décadas. Têm sido humilhados, têm sido ultrajados. Toda vez que se faz uma menção a um cristão, é uma referência ruim, é para humilhar. Eu não sei como é que foi a vida escolar de vocês, mas a minha vida escolar, bom, a vergonha de ser cristão, ela é alimentada o tempo todo. Aquela ideia de que se você é cristão, você é burro, você não... A ciência ela já rebateu todo o cristianismo, então você é burro. Se você crê em Cristo, se você acredita que Jesus veio, ressuscitou, que Ele está vivo, você é burro. Nós somos humilhados. E isso tem crescido muito. Nós estamos sujeitos a isso, mas não só nesse nível, mas somos sujeitos a perseguição, e perseguição para sermos presos, para sermos encarcerados, para sermos mortos. Há muitos lugares no mundo hoje em que os cristãos morrem só por serem cristãos. Há muitos lugares no mundo em que eles são degolados, são filmados, são queimados vivos, são crucificados, são levados para campos de concentração, somente pelo fato de serem cristãos, somente pelo fato de estarem ligados a Cristo, eles estão sujeitos a isto. São as responsabilidades dessa comunhão total de bens. Faz parte da nossa ligação com Cristo, nós estamos sujeitos a isso. Sujeitos a passarmos por sofrimentos, por amor a Cristo. E não pensem que por estarmos aqui no Brasil, que hoje a gente tem liberdade de expressão, não pensem que isso, liberdade religiosa, liberdade de culto, não pensem que isso vai perdurar para sempre. Em pouquíssimo tempo nós podemos ver isso se esvair das nossas mãos. Nós vimos aí um período agora, em que o Estado falou e a igreja parou de se reunir. A desculpa, ou o motivo, o que quer que você queira, foi a doença, o vírus. Apesar de haver muitas controvérsias sobre isso. Nós, brasileiros, também estamos sujeitos a isso. Esse risco existe, de sermos perseguidos, de sermos presos. Existe o risco, ó, pastor Fábio ali, ó, ser preso ali no meio do culto. Já pensou? Amém. Bem-aventurado, como a gente leu aqui no Mateus 5. A pessoa que ela é perseguida por amor a Cristo, por Cristo, ela é bem-aventurada. Então, essas perseguições pelas quais nós podemos passar, elas são coisas ruins, são responsabilidades dessa comunhão total de bens, mas nisso nós somos bem-aventurados, e isso nos leva aos benefícios, aos bens. Nós temos as vitórias de Cristo. Romanos 8:37, alguém pode ler para a gente? E podem preparar aí os outros textos também.
Cristo venceu a morte, Cristo venceu Satanás, Cristo pisou a cabeça da serpente, Ele venceu tudo. A vitória dele também é nossa vitória. Então, se nós podemos sofrer, podemos passar por perseguição, podemos passar por morte, por amor a Cristo, nós temos a vitória já garantida. E não é uma vitória assim, você pensa, Deus vai me socorrer, Deus vai me dar uma bênção, eu posso estar passando por um momento de luta, mas Deus vai transformar todas as coisas, vai devolver o que é meu. Não, a vitória já foi alcançada. A vitória de Cristo é sua vitória. Ela já está garantida. Efésios 2:6. Se você morrer, você será ressuscitado. Cristo ressuscitou para mostrar que a ressurreição é real. Você vai morrer um dia, mas a ressurreição ela é garantida para você. Você que está ligado a Cristo, a ressurreição é garantida. Não é uma ressurreição imaginária, filosófica. Não pense que você que é uma coisa metafórica. Não, a ressurreição mesmo. Tal qual Cristo ressuscitou fisicamente, verdadeiramente, de maneira que pessoas puderam estar com Ele, de maneira que pessoas puderam tocar nele, puderam tocar ali nas feridas dele. Jesus estava ali presente, ressurreto, depois de morrer, depois de 3 dias morto, Ele ressuscitou. Essa ressurreição foi real, a única vez que isso aconteceu na história da terra. Ele fez isso para mostrar que a ressurreição pela qual os filhos dele, aqueles que estão ligados a Ele, é real também. Lá no último dia. Essa esperança não pode sair de nossos corações. Finalmente, tudo que é de Cristo é nosso. Então, algumas coisas que são de Cristo e são nossas também. A retidão de Jesus, a santidade dele, a vida justa, a vida em conformidade com a lei de Deus que ele levou, ela é nossa também. Por meio da justificação. A justificação é quando Deus imputa a justiça de Cristo, a vida reta que ele levou diante de Deus, imputa a nós. A retidão dele é nossa. Somos adotados pela família do céu e feitos herdeiros com Cristo. Olha que maravilha, assim como Cristo é filho de Deus, nós também fomos feitos filhos de Deus. Somos adotados. Unidos a Cristo, nós temos isso. Santificados na alma e no corpo, nós podemos ser santificados. E capacitados pela graça a morrer para o pecado e viver para a retidão. Nós podemos agora não pecar. Você vai pecar. Mas agora você pode não pecar, coisa que quem não está ligado a Cristo não pode. É um dos grandes benefícios. Nós já estamos sentados nos lugares celestiais em Cristo. Nós já estamos com Ele, nós já estamos recebendo as bênçãos dos céus em Cristo. No devido tempo, nós seremos glorificados com Ele. Quando você ressuscitar, você vai receber um corpo novo, você vai ser um corpo glorificado. Você vai receber as glórias também. Você vai reinar com Ele no céu. Tudo isso significa estar unido a Cristo. Essa união ela é mística, porque nós não entendemos completamente, mas a Bíblia nos mostra muitas coisas maravilhosas sobre ela. Então, eu queria que você não saísse aqui da mesma forma. Queria que você saísse daqui valorizando essa união que você tem com Cristo. Que você refletisse sobre como você tem levado a sua vida, se você tem feito jus a essa união que você tem com Cristo, a esse casamento místico.